Vamos colocar o do Reinaldo, que ele falou que a caminhada flopou. Vamos lá. Lendo alguns textos, tal, a gente ficava com a impressão de que, sei lá, Brasília ia reunir 100 mil pessoas, né, 200 mil, 1 milhão. E, segundo essa medição, 18 mil, podendo ser de 15 a 20 mil. Né? Obviamente, uma manifestação modesta, perto da pretensão, porque a pretensão era realmente fazer uma espécie de marcha sobre Brasília. Né? A gente pode escolher uma referência comunista, né? A coluna Nicolas, de brincadeira, ou uma fascista, talvez mais apropriada, né? A marcha sobre Roma e, no caso, a marcha sobre Brasília. Bom, não aconteceu nessa dimensão, e ainda que a gente possa inferir que pessoas participaram de trechos apenas da caminhada, sei lá, na sua cidade, passou por aqui, vou lá, caminho 20 quilômetros e volto para casa para dormir na caminha quente. Se a gente dobrar o número, vai para 36 mil, 40 mil, e ainda assim estava muito longe da pretensão. Olha que eu já vi gente infantil na minha vida, mas o Reinaldo Azevedo, além dessa mudança abrupta, né, que a gente acompanhou historicamente, agora ele está recorrendo, e todos os argumentos são infantilóides e estúpidos com relação a isso. A gente já superou muito esse negócio numérico. Só quem estava lá sabe o que era caminhada, e todo mundo das cidades de beira de estrada chegando para receber. Não é todo mundo que foi, não é todo mundo que começou, chegou, e não é todo mundo que estava lá, estava na caminhada desde o começo. Mas que a coisa mais... Isso daí é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Senhora de idade, estava fria a chuva, Coronel Gerson. E era uma chuva torrencial, uma chuva gelada, vento gelado. 20 graus, batia o vento, sensação térmica de 17. Tinha gente lá com... Tinha uma galera roxa lá, mas que não parava de andar para chegar naquela praça e para ouvir o que o Nicolas queria falar para encerrar esse evento que, sim, teve um grande simbolismo também. Aspecto que... Então, o primeiro aspecto que fica fácil da gente ressaltar na incongruência do que que foi um bom comentarista político no passado, podemos dizer que há várias teses, né, para explicar essa transição, mas que o Reinaldo atualmente, ele não tem mais penetração, como perdeu muito da coerência do que ele fala, até da curacidade, porque veja, os eventos do 1º de maio, por exemplo, eram históricos, e em que a esquerda ela fazia grandes concentrações para o Dia do Trabalho, trazendo até a ideia do movimento sindical, e para tal utilizavam cantores, shows, etc. O trabalhador ele se deslocava achando que era um dia até de celebração, de levar a família para assistir um bom show, etc. Isso de um tempo para cá foi minguando de tal forma que o próprio presidente Lula, em 1º de maio, não sei se foi do ano passado ou retrasado, já não me recordo, ele chegou a admoestar a sua equipe de comunicação e fez uma troca até grande da parte de estratégia de comunicação, porque eles não conseguiram movimentar ou mobilizar, nem mesmo colocando artistas e pagando, etc. O movimento esse do Nicolas, se houvesse essa intenção que o Reinaldo Azevedo coloca, teria sido convocado não só cantores, teria vários discursos, montado talvez um trio elétrico ali, e você via que era mais uma questão improvisada, inclusive somente o Nicolas falou, fez uma oração com o pessoal. Se você raciocinar o esforço que aquelas pessoas fizeram para estar na praça ali do Cruzeiro, e o tempo que foi realmente de contato ali com as falas do Nicolas, etc., você percebe que não foi esse o objetivo. Quanto ao aspecto político político-partidário ou político-eleitoral, é óbvio que esse movimento ele conseguiu um início, né, dar um tiro de largada do que seria a campanha eleitoral. Inaugurou até no recesso parlamentar vários, como você bem disse, Marco, vários estavam com agendas, inclusive fora do país, etc. Vários mudaram as suas agendas para estarem presentes ali. O próprio senador Girão, que estava comigo na Marcha pela Vida na sexta-feira, ele tinha um compromisso do Partido Novo no Nordeste, se eu não me engano, eu acho que em Recife, e ele fez uma alteração para passar em Brasília, esteve com o Magno Malta, que o Magno Malta, para quem não lembra,
ele praticamente, nos últimos anos, tem estado na Marcha pela Vida em Washington, D.C., quase todos os anos, e esse ano ele estava lá de cadeira de roda na marcha que o Nicolas teve essa iniciativa, e o Girão esteve com o Magno, conseguiu dar um abraço ali no Nicolas, na Bia Kicis, no pessoal, dizer da importância que ele atribuía ao evento. Era algo inegável, que foi um início. E houve uma comparação que eu achei muito bacana, que foi feita pelo Dr. Ezequiel Silveira, dizendo que quando você vai fazer um churrasco e você tem um carvão que está molhado, úmido, você tem extrema dificuldade de acender aquele carvão. E, de certa maneira, era isso que estava acontecendo com a sociedade brasileira, ainda depois da derrota de 2022, que foi muito controvertida, e para grande parte do eleitorado brasileiro, não podemos esquecer que a diferença entre Lula e Bolsonaro foi muito pequena. Foi menos de 2 milhões de votos num país como o nosso, e apesar disso tudo, o 8 de janeiro, a perseguição política, as multas, o julgamento farsesco, tudo isso que aconteceu de lá para cá, atribuiu a essa militância uma certa, vamos dizer assim, você se sentia inócuo, você sentia que tudo que você fazia, o seu esforço era em vão. E, de repente, ele consegue acender esse carvão molhado. Então, eu gostei dessa comparação do Ezequiel, porque foi mais ou menos isso que aconteceu. Mostrou, inclusive para pessoas como o Reinaldo, a militância, o mainstream jornalístico, que não quis fazer a cobertura, e o Nicolas faz essa provocação quando ele é entrevistado ali na porta do hospital, dizendo, olha, vocês não estiveram presentes em nenhum momento da marcha. Mas agora, quando há um acidente, vocês vêm atrás da notícia, né, que poderia denegrir ou poderia, de alguma maneira, manchar a iniciativa. Mas eu quero dizer para vocês que não. Essas pessoas foram atendidas, foram tratadas, graças a Deus não há ninguém em estado grave, e foi, de fato, uma fatalidade, mas mostra que, apesar, inclusive, das adversidades meteorológicas, as pessoas estavam ali organicamente. Ao contrário dos eventos da esquerda, e que é um fenômeno do Brasil. Eu posso dizer que eu acompanho a América Latina inteira e não existe nenhum país que consiga reproduzir. A Argentina chegou perto, mas muito ainda, de uma maneira muito polarizada ainda, nas ruas de Buenos Aires, você ainda via muito mais à esquerda, o movimento kirchnerista nas ruas, mas o Brasil não. O Brasil, desde 2013, a direita conquistou as ruas, tomou as ruas organicamente. Durante o governo Bolsonaro, se manifestou em 7 de setembro históricos, e isso está latente, viu, Marco? Isso não acabou, isso não foi eliminado. É a ingenuidade e até a arrogância de quem, como o Reinaldo, acha que este evento ele simboliza o topo. Não, isso é a base do que pode vir a acontecer daqui para frente.